Eu só vou recapitular o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2, tudo bem? Então, nós demos um título ao capítulo 1, que é a gloriosa chamada do cristão, a gloriosa vocação do cristão, do Filho de Deus, daquele que deixou de ser criatura e passou a ser Filho de Deus. Amém? A chamada, a vocação, a gloriosa vocação do cristão. Aí eu falei de 3 chamadas, tá bom? 3 chamadas e que eu trago de volta para vocês apenas para resumir mesmo e a gente passar, tá bom? Do versículo 2 ao versículo 8 é um chamado para ser santo. A coisa mais importante ali é que essa santidade começa em Cristo. Não é você se santificando, tudo bem? Amém? Quantos podem dizer amém? Então não é você sendo o santo. É uma chamada para ser santo, só que essa santidade começa a gente estando em Cristo. O nosso lugar de ficar é em Cristo. É assim que nós somos santos. Primeiramente é esse santo. Cristo te faz santo, sem que você faça nada. Então uma chamada para ser santo. Amém? Santo posicionalmente, que é em Cristo, e santo processualmente, que é o processo de cada dia se purificar. Mas é depois de você estar em Cristo. Eu estou em Cristo? Estou. Então agora eu vou viver, eu vou fazer. Entenderam, irmãos? E a segunda chamada é uma chamada à comunhão. A comunhão com Deus. Que está do versículo 9 até o versículo 25. Uma chamada à comunhão. E falamos sobre isso a semana passada. E a terceira é uma chamada para glorificar a Deus. Então a gloriosa vocação do cristão. Vocação para ser santo. Vocação para ter comunhão com Deus. E com o próximo. E para glorificar a Deus. Você sabia? Eu passei um tempo atrás ensinando isso. Que o ser humano não pode glorificar a Deus. A menos que ele seja transformado. Você sabia que Deus não recebe glória de homens? Olha só que coisa séria. Por isso assim, se não houver o novo nascimento, você não glorifica a Deus. Você louva, você elogia, você fala palavras para Ele, mas você não glorifica a Deus. A menos que a natureza tenha sido transformada. E é em Cristo que isso acontece. Então uma chamada para ser santo, uma chamada para comunhão. Já pensou? Comunhão com o Pai, comunhão com o Deus eterno, comunhão com o Deus soberano, comunhão com Ele. Antes a gente não tinha isso. Já leu? Vocês lembram que já aprenderam aqui comigo já Efésios capítulo 2, versículo 11, a seguir? Que antigamente nós não tínhamos Deus no mundo. Isso é Bíblia que diz isso, porque veja bem, olha para cá. Se você quer conhecer a Deus, não dá pela sua própria força. É impossível. Só é possível conhecer a Deus através da palavra dele. E ainda mais, quando essa palavra é trazida a nós pelo Espírito Santo. Então antigamente você e eu não tínhamos Deus. É lógico que eu e você pensávamos que tínhamos. Eu e você, a gente pensava que tinha. A gente fazia as nossas rezas, nossas orações, nossos cultos, e a gente achava que tinha. Mas a Bíblia diz que não. Que antes de recebermos a Cristo, ninguém tinha Deus. Não havia comunhão, irmãos. Então, um chamado para comunhão. Isso é coisa para celebrar o Senhor a vida toda. É a melhor coisa do mundo. E às vezes, nós trocamos isso por um lazer. Por uma festinha que acontece de vez em quando. E você foi chamado para comunhão. Não é uma comunhão com Pedro, com Tiago, com João. Não é uma comunhão com Aparecida, com Fátima, com Buda. Não. Isso é ralé. É comunhão com Deus. É comunhão com o Pai. É comunhão com o Filho. É comunhão com o Espírito Santo. Entenderam isso daqui? E a terceira é um chamado para glorificar a Deus. Que está aí do versículo 26 ao 31. Vamos ler isso aí? Capítulo 1, do 26 até o 31.
26 até o 31. Amém? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Está vendo? Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ó, olha só. Quem são chamados? Os sábios? Diga sim ou não para mim. São os sábios que são chamados? Os poderosos? O de nobre nascimento? Bom, para ensaio foi péssimo isso daqui. Vamos de novo. Os sábios foram chamados? Os poderosos? Os de nobre nascimento? Ó. Vocês estão vendo isso ou não estão vendo nada? Vocês estão percebendo isso? Olha bem isso. Um chamado para ser santo, já falamos. Um chamado para comunhão. Um chamado para glorificar a Deus. E quem são esses chamados? São os sábios? Os poderosos? Os de nobre nascimento? Irmãos, não quer dizer que eles não possam, mas não é exclusividade deles. Irmãos, olha isso, irmãos. E às vezes a gente menospreza a nossa posição em Cristo. Dinheiro não te daria isso, querido. Nobreza não te daria isso. Formação intelectual não te daria isso. Visto que não foram chamados muitos segundo a carne, sábios, poderosos, de nobre nascimento. Ó, já poderíamos ir embora agora. Já deveríamos ir para casa, entrar no nosso quarto e falar: meu Deus do céu, puxa vida, eu fui chamado. Puxa vida, eu fui chamado, eu que não sou de nobre nascimento. Eu que fiz uma universidade mal feita ainda. Eu que não tenho poder nenhum aqui nesse mundo. Ei, irmãos, isso aqui é para acordar a gente. Eu não sei porque as igrejas não pregam a Bíblia. É só ler. Chamado para glorificar a Deus. Olha o 27. 27, 1 Coríntios. Estou vendo que alguns não acharam ainda. Estou percebendo daqui assim que alguns estão meio perdidos. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você acha que o seu testemunho não tem nada a ver? Você acha que às vezes que você entra lá na sua empresa, quase que coitadinho de você, você acha que isso não tem poder? Pode ter certeza que se você já se determinou cristão, as pessoas vão ser incomodadas. Às vezes você anda de cabisbaixo, reclamando, mas é você que o Senhor está usando, é você. Mas pastor, nem abrir a boca eu abro. Mas Ele está te usando. Ele está te usando. Ele está te usando. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele. Ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Ele é a nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no...
Então, chamado para glorificar a Deus. Perceberam o terceiro ponto aqui? Um chamado para glorificar a Deus. Como? Do jeito que você é, na sua pequenez, na sua fraqueza, no seu ser indouto, mas glorifique a Deus. Porque o que vale para você? O que é sabedoria para nós? Jesus. O que é justiça para nós? Jesus. O que é santificação para nós? Jesus. O que é redenção para nós? Jesus. Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então como é que eu vou gloriar-me em mim? Acabou. Quem é a minha sabedoria? É Jesus. Ué, então como é que eu vou falar? Eu sou o bambambam, eu sou o bonzão. Jesus é a minha sabedoria. Como é que eu vou gloriar em mim se Ele é a minha justiça? É Ele que é a minha justiça. Se Ele é a minha santificação, então como é que eu vou gloriar em mim? Se tudo isso está nele, é Ele. Então, chamado para glorificar a Deus. Como? Reconhecendo que se há alguma sabedoria aí, vem dele. Reconheça isso. Reconheça isso. Se há alguma sabedoria aí, vem dele. Se há alguma justiça para você, é a dele. Se há alguma santificação, não é a sua, é a dele. Porque se eu consigo andar em santidade, é porque primeiro a santidade dele me alcançou. Irmãos, isso é o Evangelho. Um chamado para ser santo, um chamado para comunhão com o Pai, um chamado para glorificar a Deus. A gloriosa vocação do cristão. Amém? Vamos para o capítulo 2 agora. Vamos para o capítulo 2. De propósito, do versículo 18 para frente, eu fiquei sem falar porque ele vai voltar aqui no capítulo 2. A mensagem da cruz vai voltar aqui no capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 agora. E eu leio o capítulo 2 dentro do seguinte tema: a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem. Amém? Capítulo 2, versículo 1 a seguir, vamos ler o texto inteiro. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou antes da eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, queridos. Então, a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem da cruz é esse o tema que a gente vai estar trabalhando. Vamos só começar hoje. Olha o versículo 1 aí. Versículo 1, olha aí. Eu, irmãos, quando fui me encontrar com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha para mim. Deus tem um testemunho. Olha aí, olha como é que está aí. Olha, veja direitinho isso aí, olha só. E eu, irmãos, quando fui me encontrar com vocês, anunciando-vos o testemunho, Deus tem um testemunho. Ele fala, eu não fiz isso com palavras belas e profundas. Como é que ele fez? O que é esse testemunho? O testemunho de Deus é Jesus, irmãos. E não é de 2000 anos para cá. Vocês viram comigo aí que esteve oculto em outras épocas? Você viu aí? Olha só. Olha o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Não é de 2000 anos para cá. Olha para mim que eu vou te explicar isso aqui. Deus tem um testemunho, tem uma marca. Olha para mim, por gentileza, olha para cá. Os cristãos cometem um erro. A gente pensa, nós sempre achamos que nós estamos inventando a roda. Nós sempre achamos que a igreja começa com a gente. Sempre achamos que a igreja começa com a gente. A igreja de Jesus é a nossa igreja. Não é não, irmãos. Tem 2000 anos de história. Nós somos um povozinho de nada. 2000 anos. Só de igreja assim, olha. 2000 anos. Nós não inventamos a igreja. Nós chegamos à igreja. E quando eu falo igreja, não pensa nesse corpo visível. Não. É o corpo invisível de Jesus. Invisível porque não é só esse povo, tem muito mais gente. E tem gente morta, aguardando no paraíso, e tem gente viva como nós aqui hoje. Você está me ouvindo ainda? Nós não inventamos a igreja. Não se abre igreja igual abre quitandinha. Entendeu? A gente não abre igreja como que abre a quitanda. É lógico, tem uns imbecis por aí que abrem igreja. Porque não discerne nada, não conhece nada da escritura. Vai abrindo como que abre quitanda. É uma quitandinha. Não é assim. É coisa séria. Deus deixou um testemunho. O testemunho de Deus é Jesus, irmãos. Lá no livro de 1 Pedro, fala disso para nós. O sacrifício de Jesus. Antes da fundação do mundo, irmãos. Antes da fundação do mundo. Deus deixou um testemunho de si para a humanidade. Só existiu humanidade, irmãos, por causa da cruz. Eu já falei isso várias vezes. Eu preciso que isso entre em você como revelação, como iluminação. Quando a Trindade está reunida, irmãos, ela sabe tudo. A Trindade conhece tudo. E ela conhece, já sabe que o homem vai pecar. E o homem pecando, acabou tudo, irmãos, destruiu tudo. Porque o pecado do homem mexeu com toda a natureza. Lá em Romanos, no capítulo 8, fala que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É a gente que restaura a natureza. Uma coisa que os cristãos ignoram, a maioria dos cristãos hoje, e é vergonhoso para nós
nós deveríamos ser os seres que mais se interessa pelas árvores, pelos animais, pelo ar, pelas águas dos rios. Devia ser gente. Porque a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando o homem pecou, a natureza foi acometida de mal. A natureza não tinha nem espinho antigamente, irmãos. A natureza não tinha espinhos, não dava fruto ruim. Não tinha nada disso. Tudo na natureza era bom, era belo e era agradável. Mas depois que o homem pecou, começou a produzir espinhos. Deus sabia disso, olha para cá e não perca atenção. Deus, sabendo disso, irmãos, que o homem cairia e que colocaria em risco a humanidade, de antemão, queridos, Ele entrega o seu filho. Jesus é o testemunho. Cada vez que você olhar para uma árvore em pé, é porque Jesus morreu por nós. Cada vez que você sentir o oxigênio entrando nos seus pulmões, é porque Jesus morreu por nós. Nós pensamos que Jesus apenas salva a nossa alma do inferno. Jesus não apenas salva a nossa alma do inferno, irmãos. É que a gente não conhece que existe uma mensagem para a natureza também na cruz de Cristo. Você acha que o quê? Quando Cristo é morto lá na cruz do Calvário, que há um terremoto, acha que é o quê? É a natureza gemendo mais ainda. Deus dá um testemunho de si quando Ele manda Jesus, quando Ele envia Jesus. Ele dá um testemunho de si. Então Ele fala assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui com essa conversinha filosófica de vocês, eu não fui com essa conversinha dos sábios que tem aí, falando para os de Corinto. É isso que Ele está querendo dizer. Eu fui no poder de Deus, é no testemunho, eu fui em Cristo. E aí, esse capítulo 2, a gente pode dividir em 3 partes também. Um pedaço para o filho, depois a segunda parte do capítulo 2 para o pai, e a última parte, você vai ver que eu vou dividir depois, é para o Espírito Santo. É do Espírito Santo. Primeira parte, do versículo 1 até o versículo 6, é Cristo. Até o versículo 6, 7, é Cristo. É Cristo. É essa a mensagem do Paulo. É essa a mensagem que ele quer trazer. No versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Jesus Cristo. E este? Leia comigo aí, irmãos, me ajuda aí. E este? Crucificado. Do versículo 1 até o versículo 5 é cristocêntrico, é cristológico. É a mensagem dele, Cristo. Porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo. E esse crucificado. Não para me exibir, não para trazer uma profundidade teórica. Olha o verso 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Paulo, olha para cá, Paulo não é nem um pouco fraco. Vocês lembram dele quando perseguia a igreja? Vocês sabem disso. Paulo começou perseguindo a igreja. Paulo não é nem um pouco fraco, não é nem um pouco incompetente. Quem está me ouvindo ainda? Paulo não é nem um pouco incompetente, meu irmão. Mas o que ele está querendo dizer? O que eu vou trazer para vocês não é meu. Então ele fala: quando eu fui falar com vocês, eu fui pedindo socorro para Deus. Vocês entenderam? Eu fui pedindo ajuda, eu fui pedindo socorro, eu fui em temor, em fraqueza, em grande tremor. Eu não fui do jeito que vocês pensavam. Porque eu já falei para vocês lá quando fiz a introdução, Corinto era um dos maiores centros da filosofia. Lá eles discutiam Aristóteles. Lá eles discutiam Platão. Lá eles discutiam os grandes pensadores. Dentro da igreja estava assim já.
Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Lá eles discutiam isso. Paulo fala: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sabedoria humana, eu não fui com a filosofia grega, eu não fui com as revelações místicas, mas eu fui, ele fala, foi em fraqueza, em grande temor, em grande tremor. E a minha mensagem qual era? Cristo o quê? Crucificado. Qual era a mensagem do Paulo, irmãos? Então, assim, do versículo 1 ao versículo 5 é a centralidade da cruz de Cristo. É essa a mensagem do Paulo, ele está centrado na cruz de Cristo. Agora, meu irmão, pensa comigo. Quem que eles discutem lá? Os filósofos, os poderosos da época. Paulo chega com quem, irmãos? O carpinteiro. Por isso você vai ver no texto aqui mais tarde a palavra loucura e a palavra escândalo. Imagina você chegando para um grego, porque ali a maioria eram gregos e a outra porção era de judeus. Imagina o Paulo chegando ali, irmãos, um povo que cresceu ali ouvindo Aristóteles, Péricles, Platão e tantos pensadores. Aí chega Paulo e fala assim: eu quero falar para vocês sobre o carpinteiro. Hã? Imagina os olhares dos seres humanos. Você quer falar do quê? Eu quero falar de um carpinteiro. Eu quero falar de um carpinteiro que viveu lá na Galileia. Mas o que aconteceu com ele? Morreu. E morreu como? Como ladrão. Hã? Alguns estão pegando. Você está vendo a contrariedade? Aquela gama de pensadores só ouvia até então os poderosos. Só ouvia teólogos como Gamaliel entre os judeus. Só ouvia filósofos como Aristóteles, como Péricles. Agora chega ali o Paulo. Quem é o Paulo? Não sei. Ele vai falar de quem? Ele vai falar de Jesus. Quem é Jesus? O carpinteiro. De onde esse cara é? É da Grécia? Não. É da Galileia. O que aconteceu com ele? Morreu. Com quantos anos? 33. Nem viveu muito. Morreu aonde? Numa cruz. O que esse cara está querendo então? Esse cara é louco? Aí Paulo fala assim: isso mesmo. É essa loucura mesmo. É isso. A loucura do evangelho. A loucura da cruz. Hoje a gente anda com a cruz no peito, não é assim? Gosta, né? A cruz no peito, né? A gente desfila, faz tatuagem com a cruz. Nesse tempo aqui, cruz era sinônimo de vergonha. Cruz era onde morriam os bandidos, os assassinos, os ladrões morriam na cruz. Então é uma loucura. Então você quer falar para nós que nós temos que crer num cara que morreu na cruz? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas quem que você pensa que é? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou fraco. Estou aqui tremendo e temendo. Mas essa é a sabedoria de Deus. Amém? Então a centralidade da cruz. A centralidade da cruz. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação, o meu discurso, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. De sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluias. Eu gostaria tanto que você estivesse assimilando isso daqui. Você já descobriu se você está na cruz mesmo? Porque é ali que manifesta o poder dele. Ele pegou o que era mais louco. O que era mais louco naquela época? Alguém morrer na cruz. Vou pegar o símbolo de vergonha.
Por isso temos uma canção da harpa cristã que fala Rude Cruz, e tem uma parte que fala a vergonha. O que é mais vergonhoso aqui hoje em dia? Morrer na cruz. O que é mais vergonhoso aqui hoje em dia? Não confrontar. Se render. Então essa vai ser a loucura que Deus vai usar. E no decorrer do texto, a gente vai usar. Olha aí no capítulo 1, no versículo 18. Olha o capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é... O que é? Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que ela é? Poder de Deus. Pegaram, irmãos? Veja comigo aí, veja em Nova York, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o 19, pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Como é que ele fará isso? Com a cruz. Com a cruz. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, aprove a Deus salvar os que creem pela... Diga para mim, pela loucura da pregação. A loucura da cruz. Entenderam, irmãos? Entenderam, irmãos? Vocês pegaram isso aqui? É loucura. Deus pegou o que era mais louco. Vou envergonhar vocês, sábios. Vocês nunca conseguirão o que eu vou conseguir com a maior loucura. Vocês se esforçaram, buscaram em Aristóteles, buscaram em Platão, buscaram em Péricles, buscaram em tantos outros, mas eu vou fazer isso na cruz. Vou libertar e restaurar a raça humana na cruz. Verso 22, capítulo 1, 22. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Judeu quer um sinal. Judeu era louco por milagre, viu, gente? Olha para mim aqui, olha para cá. Judeu era louco por milagre. Lembra daquela conversa de Jesus com os judeus? Ou dos judeus com Jesus? Que eles falaram assim, que sinal que o Senhor faz? Que sinal que o Senhor faz? O Moisés fez muitos sinais, mas que sinal que o Senhor faz? Aí Jesus falou assim, nenhum sinal será dado a vocês, seus incrédulos, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Eles ficaram sem entender. Porque Jonas ficou 3 noites e 3 dias no ventre do grande peixe. Então vocês terão um sinal, e o sinal é, eu vou morrer. O quê? Quem morre não é nosso Messias. O Messias não pode morrer, porque eles esperavam um Salvador que não morresse. Eles esperavam um Salvador que viesse dominando Roma. Então os judeus queriam um sinal, porque o judeu queria milagre, e ele não deu. Os judeus queriam sabedoria, queriam algo inteligível. Mas o que nós damos? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e é loucura para os gentios, para os gregos. Então a cruz de Cristo, para os judeus é loucura, até hoje. Sabia que os judeus até hoje estão esperando o Messias? Coitadinho deles, né? Não sei como é que eles não se cansam, né? Até hoje, a judeusada está esperando o Messias. E ele já veio. E você já recebeu, amém, querido? E ele já reina em você, amém, irmãos? Ele vai voltar para buscar a gente, mas ele já veio, amém, irmãos? E os gregos queriam sabedoria. Judeus queriam sinais. E os gregos, sabedoria. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas... Verso 24, mas os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo. O que é Cristo? É o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia. A loucura, quando Deus é louco, isso é muito maior do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Amém, irmãos? Pegaram? Esse verso 25 é para ser repetido. A loucura de Deus
é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando Deus age com loucura, deixa os sábios sem resposta e sem palavras. Está pegando? Está pegando? Quando Deus está bem fraquinho, que nunca acontece, bem fraquinho, bem fraquinho, o homem em toda a sua força não consegue nada. Os seres humanos em toda a sua força. Então nós estamos na cruz. A verdadeira mensagem passa pela cruz. Passa pela cruz. Começa na cruz. Passa pela cruz. A verdadeira mensagem tem que estar enraizada na cruz. Eu te pergunto nessa noite: o quanto você assimilou da cruz de Jesus? Ou você ainda é daqueles que tem dó? Ou você nunca leu na Escritura que Jesus resolveu se entregar à cruz? Ou você nunca leu na Escritura quando ele disse: eu espontaneamente dou a minha vida? Você nunca leu isso na Bíblia? Ele se entregou quando quis se entregar. Então não olha para a cruz com dó. Os romanistas olham para a cruz com dó. Nós não. Nós olhamos para a cruz e eu fico temente, porque foi meu pecado o levou ali. Mas é ali que ele vence tudo e todos. É na cruz. Como está você e a cruz? Que relação tem você com a mensagem da cruz? Você confia em você? Você depende de você? Como estamos nós? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, agora em nome de Jesus. Curva sua cabeça.